Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Então vamos lá para a correção da nossa primeira aula. Aula essa que foi sobre posições relativas entre duas retas em um plano. Eu deixei para vocês as seguintes atividades. O exercício número 1 do item Agora com Você, da página 76 da apostila. Esse exercício dizia o seguinte: observando a figura abaixo, identifique as posições relativas das retas no plano e responda. Letra A. Quais são as retas paralelas? Então vamos lá analisar essa figura, esse desenho. Eu tenho três retas desenhadas aqui nesse plano, tá? A reta R, a reta U e aqui embaixo a reta S, tá? Ele quer saber quais são as retas paralelas. Lembrando, a gente aprendeu na nossa aula que retas paralelas são aquelas que não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam, elas não se encostam, elas não se interceptam. Então, observando bem aqui, dessas três retas, as únicas duas que não se encostam, que não se cruzam, são as retas U e a reta S. Tá? Observa que a distância entre elas permanece sempre a mesma. Ou seja, como elas são infinitas, em qualquer ponto que eu pegar essa distância vai ser a mesma. Consequência disso, elas nunca vão se encostar. Ou seja, elas são paralelas. Então, as retas paralelas, nesse caso, no item A, são as retas U e S. Na letra B, ele pede para identificar as retas concorrentes entre si. Lembrando que retas concorrentes são aquelas que possuem um único ponto em comum. Nessas três retas aí desenhadas no plano, eu tenho um encontro aqui da reta R com a reta U. Elas se encontram nesse ponto aqui, já está até discriminado aqui, já está até determinado pelo exercício, que é o ponto M. Tá? Então as retas R e U são concorrentes. Além disso, a reta R e a reta S, elas também se tocam num ponto, que é o ponto I, como está determinado aqui. Então, retas concorrentes entre si. Eu tenho dois pares de retas concorrentes. Primeiro, a reta R e a reta U são concorrentes. E a reta R e a reta S também são concorrentes. Na letra C, ele diz: chamamos de interseção ao ponto de encontro entre duas retas. E ele pergunta: qual é o ponto de interseção entre R e S? A gente já viu, né? Está discriminado aqui pelo exercício. Está aqui a reta R e a reta S. E o ponto de interseção entre elas, ou seja, o ponto de encontro, o ponto comum, é o ponto I. Está aqui, ó. Na segunda pergunta, ele faz o seguinte questionamento: qual é o ponto de interseção entre R e U? Então vamos lá. A reta R está aqui e a reta R está passando por aqui. E elas se encontram nesse único ponto aqui que também está determinado pelo exercício, que é o ponto M. Então o ponto M é o ponto de interseção entre as retas R e U. Na página 78 eu deixei para vocês esses dois exercícios, tá? Do item recapitulando. O primeiro exercício pede para classificar em P as retas paralelas ou S as retas concorrentes, tá? Então são duas figuras aqui. Aqui é a bandeira do nosso Rio de Janeiro, tá? Que ela está determinando aqui 6 retas. A reta U descendo aqui, a reta V, a reta W, todas na vertical. E na horizontal tem a reta R, a reta S e a reta T, tá? E ele pede para classificar as retas de acordo com a posição relativa entre elas, em paralelas ou concorrentes. No primeiro item, ele quer saber a posição entre as retas R, que está aqui, ó, a primeira reta horizontal, e a reta T, que é a última reta horizontal aqui, ó. Observe que essas duas retas elas não se encostam, elas não possuem ponto em comum. Então essas retas são paralelas. Então eu vou colocar a letra P. No segundo item, ele quer saber a posição entre as retas V, que é essa segunda reta aqui, ó, vertical, a reta do meio, e a reta W, que é a terceira reta vertical. Essas duas retas também não se encontram, elas não se cruzam. Então essas retas são paralelas também, letra P. As retas S e U, está aqui a reta S na horizontal, tá?
e a reta U é essa reta aqui, a primeira reta na vertical. Elas se cruzam nesse ponto aqui, ó, tá? Então essas retas, como tem um ponto em comum, elas são concorrentes. Por isso que a gente colocou a letra S aqui. Na segunda figura, é a bandeira do estado do Amapá. Essa figura também possui aqui 3 retas horizontais, as retas R, S e T. E possui uma reta na diagonal, a reta U, tá? E ele quer saber a relação, a posição relativa entre essas retas aqui, ó. Primeiro, R e T. Tá aqui a reta R, é a primeira na horizontal, e a reta T é a última, aqui embaixo, também na horizontal. Essas retas também não se cruzam em nenhum ponto, não se interceptam em nenhum ponto. Então essas retas são paralelas, então a gente vai colocar a letra P. O próximo item, ele quer saber as retas U, que é a reta diagonal, ou a reta transversal, e a reta T, que é a reta, última reta aqui, ó, na horizontal. Elas se interceptam nesse ponto aqui, ó. Por isso, elas são concorrentes, e a gente coloca a letra S. E por último, a posição entre a reta S, que é essa daqui, a reta que está no meio, na horizontal, e a reta U, que é a reta transversal, está na diagonal. Elas se interceptam nesse ponto aqui, ó. E como elas possuem um único ponto em comum, elas são chamadas retas concorrentes, e a gente coloca a letra S. Na questão 2, ele diz o seguinte: a imagem abaixo é a do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Identifique quais retas são paralelas e quais são concorrentes na figura. Então observe o seguinte, está aqui a foto do Museu de Arte Moderna do Rio, e tem algumas retas desenhadas aqui, ó. Na vertical tem as retas R, tem uma reta S e tem uma reta T. E na horizontal, né, embora o desenho aqui pareça que está na diagonal, mas é por conta do desenho, né, da foto, eu tenho a reta U e tenho a reta V, tá? Observando esse desenho, eu posso determinar o seguinte: na letra A, as retas paralelas. Quais retas, sempre comparando duas a duas, são paralelas entre si, tá? Então observa, eu tenho aqui as retas R e S. A reta R e a reta S, elas não possuem nenhum ponto em comum, elas não se encostam, então elas são paralelas. Além dessas duas, se eu comparar a reta R com a reta T, eu vou observar que essas duas retas também são paralelas, porque elas não possuem ponto em comum, tá? Tenho também as retas S e T. Olha aqui, ó, a reta S e a reta T, elas não possuem ponto em comum e não vão se tocar jamais. Então elas são paralelas. Tenho também a reta U aqui em cima e a reta V. Embora apareça pelo desenho, pela figura, elas não vão se cruzar, tá? Elas não vão se encostar. Se você observar, porque a gente está numa posição meio de lado aqui, a foto foi tirada de lado. Mas se você observar de frente, o Museu de Arte Moderna, você vai ver que essas duas retas não vão se encostar. É como se fosse a linha do trem. A linha do trem, se você estiver andando na linha do trem, aqueles dois ferros na lateral, eles dão a impressão de que lá na frente eles vão se encostar, mas eles não se encostam jamais, tá? Então essas duas retas, U e V, também são paralelas. No item B, ele quer saber as retas concorrentes, ou seja, aquelas que possuem um único ponto em comum. Eu tenho aqui a reta U e a reta R. Elas possuem um ponto em comum que está aqui, ó. Então elas são concorrentes também. Tenho a reta U e a reta S. Elas se interceptam nesse ponto que está aqui, ó. Então elas também são concorrentes. Tenho a reta U e a reta T, que se interceptam nesse ponto aqui. Também são concorrentes. Abaixo, eu tenho a reta V e a reta R. Se interceptam nesse ponto aqui embaixo, ó. Tenho também a reta V e a reta S, que se interceptam nesse ponto.
E por último, tem a reta V e a reta T, que se interceptam nesse ponto aqui. Então essas são as retas concorrentes nesse desenho. Beleza, galera? Espero que não tenham ficado dúvidas, que vocês tenham gostado da nossa aula e da correção. E até a próxima!